conference center at Temple Square. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, damos-lhes as boas-vindas à quarta sessão da 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse essa sessão. Estendemos nossa saudação e bênçãos a vocês que participam desta conferência no mundo todo, por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais presentes nesta manhã. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo sob a regência de Mac Wilberg, com Clay Christiansen e Richard Elliott ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando "Vinde, ó Filhos do Senhor", e nos brindará agora com "Louvai a Deus". A oração de abertura será oferecida pelo Elder Brent H. Nielsen, dos 70. Oh, my soul, praise Him, for He is thy help.
Our Father in heaven, Nosso Pai come before thee in Celestial, prayer this morning. diante de Ti esta manhã em oração, no início desta conferência geral, amamos-te, Pai, e reconhecemos Tua mão e Tuas bênçãos em nós. Somos gratos por Teu Filho Jesus Cristo e por sua expiação. Expressamos nossa gratidão pela restauração do Evangelho e pelos profetas e apóstolos vivos e reveladores nestes dias. E somos especialmente gratos pelo maravilhoso coro do Tabernáculo Mormon. Por favor, abençoe aqueles que vão nos ensinar e aqueles que vão se apresentar para que sejam orientados e guiados por Teu Espírito. Abençoe aqueles de nós que viemos para aprender, para que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e que possamos saber como agir e dirigir a Tua Igreja e as nossas vidas. E oramos por essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro cantará agora Faz-me andar só na luz. Após o hino, o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, falará a nós. Depois, ouviremos o elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, teremos o prazer de ouvir o elder Ronald A. Rasband, da presidência dos 70.
Thank you, Tabernacle Choir. Obrigado, coro tabernáculo. Que coro maravilhoso e que inspiração para todos nós. Queridos irmãos e irmãs, não há muito tempo recebi uma carta de uma mãe preocupada que pediu um discurso na Conferência Geral sobre um tópico que poderia especificamente ajudar os dois filhos dela. Uma contenda havia surgido entre eles e tinham parado de se falar. A mãe ficou desolada. Na carta, ela me assegurava que uma mensagem na Conferência Geral sobre esse assunto traria a reconciliação entre seus filhos e tudo ficaria bem. O apelo sincero e profundo dessa boa irmã foi apenas uma das muitas sugestões que tenho recebido nos últimos meses para que dissesse algumas palavras sobre um assunto de crescente preocupação. Não uma preocupação apenas para esta mãe, mas para muitos na igreja e, de fato, no mundo todo. Fico tocado pela fé dessa mãe amorosa de que um discurso da Conferência Geral pudesse ajudar a curar um relacionamento entre seus filhos. Tenho certeza de que a confiança dela não repousa tanto nas responsabilidades dos oradores, quanto na virtude da Palavra de Deus, que surte efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que qualquer outra coisa. Querida irmã, oro para que o Espírito toque o coração de seus filhos. Relacionamentos estremecidos ou arruinados são uma coisa tão antiga quanto a própria humanidade. Caim, na antiguidade, foi o primeiro a permitir que o câncer da amargura e da malícia tomasse seu coração. Ele plantou no solo da própria alma a inveja e o ódio e permitiu que esses sentimentos amadurecessem até que fez o impensável: assassinar seu próprio irmão e tornar-se, por isso, o pai das mentiras de Satanás. Desde aquela época, o espírito de inveja e ódio tem levado alguns a protagonizar as mais trágicas histórias. Ele fez Saul voltar-se contra Davi, os filhos de Jacó contra seu irmão José, Lamã e Lemuel contra Nefe e Amalequias contra Moroni. Imagino que cada pessoa na Terra tenha sido afetada de alguma forma pelo destrutivo espírito de contenda, ressentimento e vingança. Talvez haja momentos em que reconheçamos esse espírito em nós mesmos. Ao nos sentirmos magoados, nervosos ou invejosos, é muito fácil julgar os outros, em geral presumindo motivos torpes em suas ações para justificar os nossos próprios ressentimentos. Claro que sabemos que isso é errado. A doutrina é clara. Todos nós dependemos do Salvador. Ninguém pode ser salvo sem Ele. A expiação de Cristo é infinita e eterna. O perdão de nossos pecados só vem condicionalmente. Devemos arrepender-nos e precisamos ter o desejo de perdoar os outros. Jesus ensinou: perdoai-vos uns aos outros, pois aquele que não perdoa está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É claro que tais palavras são totalmente adequadas quando se aplicam aos outros. É claro e fácil perceber os resultados danosos que advêm quando os outros julgam e guardam rancor. E com certeza não gostamos nada de quando os outros nos julgam. Mas no que diz respeito a nossos preconceitos e queixas, frequentemente consideramos justa nossa raiva e nosso julgamento como confiável e apropriado. Embora não possamos ver o coração do outro, presumimos que conhecemos motivações ruins ou até mesmo que sabemos se a pessoa é má. Achamos que é exceção quando é a nossa própria amargura, porque sentimos que, no nosso caso,
Temos toda a informação necessária que justifica desprezar alguém. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, disse que julgar os outros é inexcusável. No momento em que julgamos os outros, explicou ele, condenamos a nós próprios, pois ninguém há sem pecado. Recusar-se a perdoar é um pecado grave, pecado contra o qual o Salvador alertou. Os próprios discípulos de Jesus procuraram pretextos uns contra os outros e em seu coração não se perdoaram. E por esse mal foram afligidos e severamente repreendidos. Nosso Salvador falou com tanta clareza sobre isso que pouco espaço há para interpretações. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, disse ele. Mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Posso acrescentar algo aqui? Quando o Senhor requer que perdoemos a todos os homens, isso inclui, é claro, perdoar a nós mesmos. Às vezes, de todas as pessoas do mundo, a que temos maior dificuldade de perdoar, assim como a que talvez mais precise do perdão, é aquela a quem encaramos ao olhar no espelho. Esse assunto de julgar os outros poderia, de fato, ser ensinado em um sermão de 2 palavras. No que se relaciona a ódio, maledicência, desprezo, infâmia, rancor ou desejo de magoar, apliquem, por favor, o seguinte: parem já. É muito simples. Simplesmente temos de parar de julgar os outros e devemos substituir os pensamentos e sentimentos dessa natureza pelo amor a Deus e a seus filhos. Deus é nosso Pai. Somos seus filhos. Somos todos irmãos e irmãs. Não tenho palavras exatas para expressar com suficiente eloquência, ardor e persuasão para que fique bem marcada essa questão de não julgar os outros. Posso citar algumas escrituras que podem nos ajudar. Estava no final, atrás de um carro, um adesivo que vi recentemente. Estava fixado no vidro traseiro de um carro cujo motorista parecia ser um pouco ríspido. Mas as palavras do adesivo ensinam uma lição profunda. Dizia: não me julgue só porque o meu pecado é diferente do seu. Devemos reconhecer que todos somos imperfeitos, que somos todos mendigos diante de Deus. Quem entre nós, em uma ocasião ou outra, ainda não se aproximou do trono da misericórdia e implorou pela graça? Não ansiamos com toda a força da alma pela misericórdia, pelo perdão dos erros e pecados que cometemos. Porque todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Como podemos negar aos outros, em qualquer medida, a graça de que desesperadamente também necessitamos? Irmãos e irmãs, não devemos perdoar da mesma forma que desejamos o perdão? É difícil fazer isso? Claro que sim. Perdoar a nós mesmos e aos outros não é fácil. De fato, a maioria de nós precisa de uma mudança de atitude e da maneira de pensar, até mesmo uma mudança de coração. Mas a boa notícia é que essa poderosa mudança de coração é exatamente a que o Evangelho de Jesus Cristo pode produzir. Trazer e produzir em nossa vida. E como é que se dá?
por meio do amor de Deus. Quando nosso coração está repleto do amor de Deus, algo bom e puro acontece a nós. Guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quanto mais permitimos que o amor de Deus governe nossa vida e nossas emoções, quanto mais nosso amor pelo Pai Celestial aumentar em nosso coração, mais fácil será amar os outros com o puro amor de Cristo. Ao abrirmos nosso coração para a luminosa alvorada do amor de Deus, a escuridão e o frio da animosidade e da inveja vão se definhar. Como sempre, Cristo é o nosso exemplo. Em seus ensinamentos e em sua vida, Ele mostrou-nos o caminho. Ele perdoou os iníquos, assim como aos vis e aqueles que procuraram feri-lo e magoá-lo. Jesus disse que é fácil amar a quem nos ama. Até mesmo os iníquos conseguem isso. Porém, Jesus Cristo ensinou uma lei mais elevada. Suas palavras ecoam através dos séculos e servem para nós hoje. Elas se destinam a todos os que desejam ser seus discípulos. Elas se destinam a vocês e a mim. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando nosso coração se enche do amor de Deus, tornamo-nos para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. O puro amor de Cristo pode remover as escamas de ressentimento e a ira de nossos olhos, permitindo-nos ver os outros da maneira que o Pai Celestial vê a nós, como mortais imperfeitos e falhos, que têm potencial e valor muito além do que conseguimos imaginar. Por Deus nos amar tanto, nós também devemos amar-nos e perdoar uns aos outros. Meus queridos irmãos e irmãs, considerem estas perguntas como um teste pessoal. Você abriga ressentimento contra alguém? Você espalha confidências mesmo quando seu conteúdo possa ser verdadeiro? Você exclui, afasta ou castiga outras pessoas por algo que tenham feito? Você inveja secretamente alguém? Deseja causar mal a alguém? Se você respondeu sim a uma dessas perguntas, talvez queira aplicar o sermão de 2 palavras que preguei antes. Pare já. Em um mundo pleno de acusação e inimizade, é fácil reunir pedras e atirá-las. Mas antes de pensar em fazer isso, lembremos-nos das palavras daquele que é nosso mestre e modelo. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Irmãos e irmãs, vamos abandonar as nossas pedras. Sejamos bondosos, perdoemos, falemos uns aos outros com mansidão. Deixemos que o amor de Deus encha nosso coração. Façamos bem a todos. O Senhor prometeu, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Não deveria essa promessa ser suficiente para sempre fazer-nos empreender esforços em atos de bondade, perdão e caridade? Em vez de termos qualquer comportamento negativo, vamos nós, como discípulos de Jesus Cristo, pagar o mal com o bem. Não vamos nos vingar ou permitir que a ira nos domine, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal
com o bem. Lembrem-se, no final, são os misericordiosos que obterão a misericórdia. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde quer que estejamos, que sejamos conhecidos como o povo que ama uns aos outros. Irmãos e irmãs, já existem pesar e tristeza suficientes nesta vida sem precisarmos acrescentar a isso teimosia, amargura e ressentimentos. Não somos perfeitos. As pessoas ao nosso redor não são perfeitas. Às vezes fazem coisas que nos incomodam, decepcionam e enraivecem. Nesta vida mortal, sempre será assim. No entanto, devemos livrar-nos dos ressentimentos. Parte do propósito da mortalidade é aprender a nos livrar de tais coisas. Este é o caminho do Senhor. Lembrem-se de que o céu está cheio de pessoas que têm em comum o seguinte: elas perdoam e continuam a perdoar. Depositem sua carga aos pés do Salvador. Parem de julgar. Permitam que a expiação de Cristo mude e cure seu coração. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Os misericordiosos obterão misericórdia. Disso testifico em nome daquele que amou tanto e tão completamente, deu sua vida por nós. Seus amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a vocês por seu apoio e sua devoção. Expressamos nossa gratidão e amor a cada um de vocês. Recentemente, minha mulher e eu admirávamos a beleza de peixes tropicais em um pequeno aquário particular. Havia peixes de cores vívidas, de diversos tamanhos e formas, nadando rapidamente de um lado para o outro. Perguntei à funcionária que estava por perto: quem alimenta esses belos peixes? Ela respondeu: sou eu. Então perguntei: alguém já lhe agradeceu por isso? Ela disse: ainda não. Pensei em algumas pessoas que conheço que igualmente se esquecem de ser gratas ao Criador, de seu verdadeiro pão da vida. Vivem o dia a dia sem tomar conhecimento de Deus ou de sua bondade para com eles. Quão melhor seria se todos nós pudéssemos estar mais cientes da providência e do amor de Deus e expressar a Ele essa gratidão. Amon ensinou: demos graças a Deus, porque Ele pratica a justiça eternamente. A intensidade de nossa gratidão é uma medida de nosso amor por Ele. Deus é o Pai de nosso espírito. Ele tem um corpo glorificado e aperfeiçoado de carne e ossos. Vivíamos com Ele no céu antes de nascer. Quando Ele nos criou fisicamente, fomos criados à imagem de Deus, cada um com seu próprio corpo. Pensem em nosso sustento físico. Ele é realmente enviado pelo céu. O ar, o alimento e a água de que todos necessitamos nos são concedidos como dádivas de um Pai Celestial amoroso. A terra foi criada para suster nossa breve passagem pela mortalidade. Nascemos com a capacidade de crescer, amar, casar e formar uma família. O casamento e a família foram ordenados por Deus. A família é a mais importante unidade social nesta vida e na eternidade. Pelo grande plano de felicidade de Deus, a família pode ser selada no templo e preparar-se para voltar a habitar em sua santa presença para sempre. Essa é a vida eterna. Ela satisfaz os mais profundos anseios da alma humana, a aspiração natural a um convívio eterno com os entes queridos de nossa família. Fazemos parte de seu propósito divino. Minha obra e minha glória, disse ele, é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem.
Para alcançar esses objetivos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse ato foi uma manifestação sublime do amor de Deus, porque Ele enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Um ponto central do plano eterno de Deus é a missão de seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio para redimir os filhos de Deus. Graças à expiação do Senhor, a ressurreição ou imortalidade se tornou realidade. Graças à expiação, a vida eterna se tornou uma possibilidade para todos os que se qualificarem. Jesus explicou assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Pela expiação do Senhor e sua dádiva da ressurreição, por esta sublime mensagem de Páscoa, graças demos a Deus. Nosso Pai Celestial ama seus filhos. Ele abençoou cada um com dádivas físicas e espirituais. Quero abordar cada uma delas. Quando cantarem "Sou um filho de Deus", pensem na dádiva dele para vocês, seu próprio corpo físico. Os muitos atributos admiráveis de seu corpo comprovam a própria natureza divina. Cada órgão de seu corpo é uma maravilhosa dádiva de Deus. Cada olho tem uma lente com foco automático. Há nervos e músculos que controlam os dois olhos para formar uma única imagem tridimensional. Os olhos estão conectados ao cérebro, que registra as coisas que eles veem. O coração é uma bomba incrível. Ele possui 4 válvulas delicadas que controlam a direção do fluxo de sangue. Essas válvulas abrem e fecham mais de 100 mil vezes por dia, 36 milhões de vezes por ano. Contudo, a menos que sejam alteradas por alguma doença, elas podem suportar esse esforço quase indefinidamente. Pensem no sistema de defesa do corpo. Para protegê-lo de lesões, ele percebe a dor. Em resposta à infecção, gera anticorpos. A pele oferece proteção. Ela alerta contra as lesões que o calor ou o frio excessivo podem causar. O corpo renova as próprias células antigas e regula o nível de seus elementos vitais. O corpo cura suas feridas, cortes e ossos quebrados. Sua capacidade de reprodução é outra dádiva sagrada de Deus. Lembrem que não se exige um corpo perfeito para alcançarmos um destino divino. Na verdade, alguns dos espíritos mais especiais habitam um corpo frágil ou imperfeito. Em geral, as pessoas com deficiências físicas desenvolvem grande força espiritual, justamente por terem essas deficiências. Todo aquele que estuda o funcionamento do corpo humano, sem dúvida viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Como o corpo é governado por lei divina, toda cura vem pela obediência à lei na qual aquela bênção se baseia. No entanto, algumas pessoas erroneamente pensam que esses maravilhosos atributos físicos aconteceram por acaso ou como consequência de um grande Big Bang ocorrido em algum lugar. Perguntem a si mesmos: poderia a explosão de uma gráfica produzir um dicionário? A probabilidade de que isso ocorra é extremamente remota. Mas se isso acontecesse, ele jamais conseguiria reparar as próprias páginas rasgadas ou reproduzir as próprias novas edições. Se a capacidade normal do corpo de funcionamento, defesa, reparação, regulação e regeneração prevalecessem sem limites, a vida aqui continuaria perpetuamente. Sim, estaríamos presos aqui na Terra.
Felizmente para nós, nosso Criador providenciou um processo de envelhecimento e outros processos que acabam por resultar em nossa morte física. A morte, tal como o nascimento, faz parte da vida. As Escrituras ensinam que não era conveniente que o homem fosse resgatado dessa morte física, porque isso destruiria o grande plano de felicidade. O retorno a Deus, pelo portão que chamamos de morte, é uma alegria para aqueles que o amam e estão preparados para encontrar-se com Ele. Por fim, chegará o momento em que cada espírito e corpo serão reunidos em perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos em sua estrutura natural para nunca mais se separarem. Por essas dádivas físicas, graças demos a Deus. Por mais importante que seja o corpo, ele serve de tabernáculo para um espírito eterno. Nosso espírito existia na esfera pré-mortal e continuará a viver depois que o corpo morrer. O espírito provê ao corpo a vitalidade e a personalidade. Nesta vida e na vindoura, o espírito e o corpo unidos tornam-se uma alma vivente de sublime valor. Por ser tão importante o espírito de uma pessoa, seu desenvolvimento tem consequências eternas. Ele é fortalecido quando nos comunicamos em humilde oração com nosso amoroso Pai Celestial. Os atributos pelos quais seremos um dia julgados são todos espirituais. Incluem o amor, a virtude, a integridade, a compaixão e o serviço ao próximo. O espírito, combinado ao corpo no qual habita, pode desenvolver-se e manifestar esses atributos de maneiras vitais para nosso progresso eterno. O progresso espiritual é atingido por meio dos passos de fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim, incluindo a investidura e as ordenanças de selamento do templo sagrado. Assim como o corpo exige alimento diário para sobreviver, o espírito também precisa ser nutrido. O espírito é nutrido pela verdade eterna. No ano passado, comemoramos o quadricentenário da tradução do Rei Jaime da Bíblia Sagrada. E temos o livro de Mórmon já há quase 200 anos. Ele está hoje traduzido em 107 idiomas. Por causa dessas e de outras escrituras preciosas, sabemos que Deus é nosso Pai eterno e que seu Filho, Jesus Cristo, é nosso Salvador e Redentor. Por essas dádivas espirituais, graças demos a Deus. Sabemos que os profetas de muitas dispensações, como Adão, Noé, Moisés e Abraão, todos eles ensinaram sobre a divindade de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo. Nossa atual dispensação foi iniciada pelo Pai Celestial e Jesus Cristo quando apareceram ao profeta Joseph Smith em 1820. A igreja foi organizada em 1830. Hoje, 182 anos depois, continuamos sob o convênio de levar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Ao fazermos isso, tanto aquele que doa quanto aquele que recebe serão abençoados. Temos a responsabilidade de ensinar seus filhos e de despertar neles a consciência de Deus. Há muito tempo, o rei Benjamim disse:
Acreditai em Deus. Acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus e pedir com sinceridade de coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas estas coisas, procurai fazê-las. Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, mas nós não somos. A cada dia, temos o desafio de recorrer ao poder da expiação para que possamos realmente mudar, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e qualificar-nos para a dádiva da exaltação e para viver eternamente com Deus, Jesus Cristo e nossa família. Por esses poderes, privilégios e dádivas do Evangelho, graças demos a Deus. Testifico que Ele vive, que Jesus é o Cristo e que esta é sua igreja, restaurada nestes últimos dias para cumprir seu destino eterno. Somos liderados hoje pelo presidente Thomas S. Monson, a quem amamos e apoiamos de todo o coração. E também apoiamos seus conselheiros e os 12 apóstolos, como profetas, videntes e reveladores. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Nos últimos 20 meses, nossa família foi abençoada com o privilégio de ter um bebê muito especial. O pequeno Paxton, nosso neto, nasceu com uma deleção cromossômica muito rara. Uma doença genética que o distingue literalmente como um em centenas de milhões. Para nossa filha e seu marido, teve início uma jornada rumo ao desconhecido, que mudou a vida deles quando Paxton nasceu. Esse fato se tornou um fogo refinador para o aprendizado de lições especiais vinculadas à eternidade. O Elder Nelson, que acabou de nos falar, disse que por alguns motivos geralmente desconhecidos, algumas pessoas nascem com limitações físicas. Partes específicas do corpo podem ser anormais. Os sistemas regulatórios podem estar em desequilíbrio. E todos nós temos um corpo que está sujeito à doença e à morte. No entanto, a dádiva de um corpo físico não tem preço. Não se exige um corpo perfeito para alcançarmos um destino divino. Na verdade, alguns dos espíritos mais especiais habitam um corpo frágil. Por fim, chegará o momento em que cada espírito e corpo serão reunidos em perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos em sua estrutura natural. Então, graças à expiação de Jesus Cristo, poderemos ser aperfeiçoados nele. Para todos vocês que têm desafios, preocupações, desilusões e tristeza, como um ente querido, saibam disso. Com infinito amor e compaixão eterna, Deus, nosso Pai Celestial, ama seu Filho atribulado e ama vocês. Alguns podem perguntar, ao se deparar com tal sofrimento, como foi que Deus Todo-Poderoso pôde deixar isso acontecer? E seguinte a pergunta aparentemente inevitável: por que isso aconteceu comigo? Porque temos de testemunhar doenças e ocorrências que incapacitam nossos preciosos membros da família, ou que lhes encurtam a vida, ou que lhes prolongam os anos em dor. Porque temos de sofrer. Nesses momentos, podemos nos voltar para o grande plano de felicidade criado por nosso Pai Celestial. Esse plano, quando foi apresentado na vida pré-terrena, fez com que todos nós gritássemos de alegria. Em termos simples, esta vida é o treinamento para a exaltação eterna, e esse processo significa testes e provações.
Sempre foi assim e ninguém é poupado. A confiança em Deus é um ponto central de nossa mortalidade. Com fé nele, recorremos ao poder da expiação de Cristo naqueles momentos em que há dúvidas e poucas respostas. Após sua ressurreição, ao visitar as Américas, nosso Salvador Jesus Cristo fez a todos o seguinte convite: Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo. Trazei-os aqui, e eu os curarei. Porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. E aconteceu que, depois de ele haver assim falado, toda a multidão, de comum acordo, adiantou-se com seus doentes e seus aflitos e seus coxos, e com seus cegos, e com seus mudos, e com todos aqueles que estavam aflitos de qualquer forma. E ele curou a todos, à medida que foram conduzidos à sua presença. Tiramos grande força das palavras, toda a multidão adiantou-se. Toda, irmãos e irmãs. Todos enfrentamos desafios. E então a frase, que estejam aflitas de algum modo. Todos nos identificamos com isso, não é mesmo? Logo que nosso precioso Paxton nasceu, soubemos que o Pai Celestial nos abençoaria e nos ensinaria lições especiais. Quando o pai dele e eu impusemos nossos dedos sobre sua minúscula cabeça, na primeira de muitas bênçãos do sacerdócio, vieram-me à mente as palavras do capítulo 9 de João, para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus estão, sem dúvida, se manifestando por intermédio do Paxton. Estamos aprendendo paciência, fé e gratidão por meio do bálsamo do serviço, de horas intermináveis de intensas emoções, de lágrimas de empatia e de orações e expressões de amor em favor de entes queridos necessitados, especialmente pelo Paxton e os pais dele. O presidente James E. Faust, do meu presidente estaca de minha juventude, disse: "Tenho grande apreço pelos pais amorosos que estoicamente suportam e vencem sua angústia e dor por um filho que nasceu com grave enfermidade mental ou física, ou que veio a desenvolvê-la. Essa angústia persiste a cada dia, sem alívio, por toda a vida dos pais ou do filho. Com frequência, exige-se dos pais uma dedicação sobre-humana, que nunca cessa, dia e noite. Muitas mães sentiram o coração e os braços doloridos por anos a fio, consolando e aliviando o sofrimento de seu filho especial. Como descrito em Mosias, testemunhamos o puro amor do Salvador oferecido à família do Paxton. Amor esse que está ao alcance de todos. E aconteceu que as cargas impostas à alma e seus irmãos se tornaram leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade. E submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Uma noite, quando Paxton era bem novo, estávamos na unidade de terapia intensiva neonatal do maravilhoso Centro Médico das Crianças da Primária em Salt Lake City, Utah. Admirados com a dedicação e integral atenção oferecida pelos médicos, enfermeiras e atendentes. Perguntei à minha filha como eles conseguiriam pagar tudo aquilo e arrisquei uma estimativa de qual seria o custo envolvido. Um médico que estava por perto disse que a minha estimativa estava bem aquém da verdade e que os cuidados do pequeno Paxton custariam muito mais do que eu havia previsto. Ficamos sabendo que grande parte das despesas do atendimento oferecido naquele hospital é coberta por generosas dádivas de tempo e contribuições monetárias de outras pessoas. Suas palavras fizeram-me sentir humilde ao pensar no valor daquela pequena alma para os que tão carinhosamente cuidavam dela. Lembrei-me de uma escritura bem conhecida que adquiriu um novo significado para mim. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus.
Chorei ao ponderar o amor irrestrito que nosso Pai Celestial e seu amado Filho Jesus Cristo têm por nós, ao mesmo tempo que aprendi de modo vigoroso qual o valor de uma alma, tanto física quanto espiritualmente, para Deus. A família de Paxton aprendeu que estamos rodeados de incontáveis anjos ministradores, celestes e terrenos. Alguns aparecem serenamente quando necessário e saem silenciosamente. Outros batem à porta trazendo alimentos, oferecendo-os para levar a roupa ou cuidar dos irmãos do Paxton, ligando para dizer palavras de incentivo e principalmente orando pelo Paxton. Assim, outra lição especial foi aprendida. Ao ver uma pessoa se afogando, será que devemos perguntar se ela precisa de ajuda? Não seria melhor simplesmente mergulhar e salvá-la das águas profundas? A oferta, embora feita com boas intenções e frequência, se precisar de algo, é só dizer. Na verdade, não ajuda em nada. Continuamos a aprender o importante valor de estarmos cientes e interessados na vida das pessoas que nos cercam, aprendendo não apenas a importância de oferecer auxílio, mas também a imensa alegria que sentimos ao ajudar as pessoas. Amado presidente Thomas S. Monson, que é um magnífico exemplo de alguém que ergue o abatido, disse: Deus abençoe todos os que dispõem a ser o guardião de seu irmão, que se doam para aliviar o sofrimento, que se esforçam com tudo de bom que há neles para tornar o mundo melhor. Já notaram que essas pessoas têm um sorriso mais radiante? Seus passos são mais seguros. Elas têm uma aura de contentamento e satisfação em torno de si, porque ninguém participa do auxílio ao próximo sem sentir-se ele mesmo ricamente abençoado. Embora enfrentemos provações, adversidades, deficiências, tristezas e toda espécie de aflições, nosso carinhoso e amoroso Salvador sempre estará ao nosso lado. Ele prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quão gratos somos ao Pai Celestial pelo lutador que é o Paxton. Por intermédio dele, o Senhor manifestou suas obras e continua a ensinar-nos essas valiosas, sagradas e especiais lições. Gostaria de concluir com a letra de um hino muito querido. Somos os soldados que combatem o mal. Vamos marchar, vamos marchar. A coroa nos espera do vencedor. Vamos conquistá-la com valor. Irmãos e irmãs, é minha esperança e oração que continuemos a carregar nobremente os nossos fardos e ajudar aqueles dentre nós que estão sofrendo e precisam ser erguidos e encorajados. Agradeçamos a Deus por suas bênçãos e renovemos o compromisso que fizemos com o Pai Celestial de prestar humilde serviço a seus filhos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação cantarão agora A Deus, Senhor e Rei. Após o hino, teremos o prazer de ouvir a irmã Julie B. Beck, que foi desobrigada ontem do chamado de presidente-geral da Sociedade de Socorro. Após as palavras da irmã Beck, o elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, falará a nós. O coro então cantará Ó falemos palavras amáveis. Esta é a 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Sou grata por esse hino celebratório. Nos últimos anos, com frequência, tenho sido inspirada a falar sobre a sociedade de socorro, seus propósitos e suas qualidades, o valor de sua história, seu trabalho e a parceria com os bispos e quórums do sacerdócio de Melquisedeque. Parece-me relevante agora concentrar nossa atenção na visão dos profetas concernente à sociedade de socorro. Assim como os profetas do Senhor têm continuamente ensinado os eldres e sumos sacerdotes os seus propósitos e deveres, eles também têm compartilhado a visão em relação às irmãs da sociedade de socorro. Pelos seus conselhos, fica evidente que os propósitos da sociedade de socorro são aumentar a fé e a retidão pessoal, fortalecer a família e o lar e procurar e ajudar os necessitados. Fé, família e auxílio. Essas três palavras simples passam a expressar a visão dos profetas no tocante às irmãs da Igreja. Desde o início da restauração, os profetas têm compartilhado sua visão a respeito de mulheres fortes, fiéis e decididas, que entendem seu valor e seus propósitos eternos. Quando o profeta Joseph Smith instituiu a primeira Sociedade de Socorro, ele instruiu a primeira presidente a presidir essa sociedade para cuidar dos pobres, cuidando das necessidades e atendendo aos vários assuntos da instituição. Ele visualizou a organização como uma sociedade seleta, separada de todos os males do mundo. Brigham Young, o segundo presidente da Igreja, instruiu seus conselheiros e o quórum dos 12 apóstolos a orientarem os bispos a deixar as irmãs organizarem a Sociedade de Socorro Feminina nas diversas alas. Ele acrescentou: algumas pessoas podem pensar que isso é uma coisa sem importância, mas não é. Posteriormente, o presidente Joseph F. Smith disse que, em contraste com as organizações do mundo, que são feitas por homens ou feitas por mulheres, a Sociedade de Socorro foi divinamente criada, autorizada por Deus e ordenada por Deus. O presidente Joseph Fielding Smith diz às irmãs que a elas foram dados o poder e a autoridade para fazer muitas coisas grandiosas. Ele disse: vocês são membros da maior organização de mulheres do mundo, uma organização que é parte vital do reino de Deus na Terra e cujo desígnio e funcionamento ajuda os seus membros fiéis a alcançar a vida eterna no reino de nosso Pai. A cada ano, centenas de milhares de mulheres e moças tornam-se parte desse círculo de irmãs, que está sempre se expandindo. Depois disso, seja onde for que a irmã more, onde quer que sirva, ela mantém sua condição e associação como membro da Sociedade de Socorro. Por causa de sua importância, a primeira presidência expressou o desejo de que as moças comecem a preparar-se para a Sociedade de Socorro bem antes de completar 18 anos de idade. A Sociedade de Socorro não é um programa. É uma parte oficial da Igreja do Senhor, que foi ordenada por Deus para ensinar, fortalecer e inspirar as irmãs em seus objetivos concernentes à fé, à família e ao auxílio prestado às pessoas. A Sociedade de Socorro é um modo de vida para as mulheres santas dos últimos dias, e sua influência vai bem além da aula de domingo ou de uma atividade social. A Sociedade de Socorro segue o padrão das discípulas que serviram como o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos em sua igreja primitiva. Foi-nos ensinado que é tão obrigatório para uma mulher incorporar em sua vida as virtudes que são promovidas pela Sociedade de Socorro, quanto é para os homens desenvolver em sua vida os padrões de caráter promovidos pelo sacerdócio. Quando o profeta Joseph Smith organizou a Sociedade de Socorro, ele ensinou às irmãs que elas deveriam socorrer os pobres e salvar almas. Em seu encargo de salvar almas, as irmãs foram autorizadas a organizar uma esfera de influência mais abrangente e a participar dela. A primeira presidente da Sociedade de Socorro foi designada a fim de expor as Escrituras, e a Sociedade de Socorro ainda tem na Igreja do Senhor a responsabilidade essencial de ensinar. Quando Joseph Smith disse às irmãs que a organização da Sociedade de Socorro as prepararia para os privilégios, bênçãos e dons do sacerdócio, o trabalho de salvação estabelecido pelo Senhor foi aberto para elas. O encargo de salvar almas inclui o trabalho de compartilhar o Evangelho e participar da obra missionária. Inclui o engajamento no trabalho do templo e de história da família. Inclui fazer tudo o que for possível para tornar-se espiritual e temporalmente autossuficiente. O elder John A.
Ray Whitson declarou que a Sociedade de Socorro oferece socorro na pobreza, socorro na doença, socorro na dúvida, socorro na ignorância, socorro em tudo o que impeça a alegria e o progresso da mulher. Que missão magnífica! O presidente Boyd K. Packer comparou a Sociedade de Socorro a um muro de proteção. A responsabilidade de proteger as irmãs e suas respectivas famílias aumenta a importância do cuidado e ministério das professoras visitantes, e é uma demonstração de nossa disposição de lembrar nossos convênios com o Senhor. Ao ministrar aos necessitados e aos aflitos, trabalhamos em harmonia com os bispos para cuidar das necessidades temporais e espirituais dos santos. O presidente Spencer W. Kimball disse: há muitas irmãs que se vestem com trapos espirituais. Elas têm o direito de vestir luxuosos mantos espirituais. Temos o privilégio de entrar nos lares e trocar os trapos por mantos. O presidente Harold B. Lee também tinha essa visão. Ele disse: conseguem ver porque o Senhor encarregou a Sociedade de Socorro de visitar esses lares? Porque depois do próprio Salvador, não há mais ninguém na igreja que tenha um toque tão amável e uma compreensão tão plena do coração e da vida das pessoas. O presidente Joseph F. Smith alertou as irmãs da Sociedade de Socorro e suas líderes, dizendo que não queria ver o momento em que nossa Sociedade de Socorro perdesse sua própria identidade ao misturar-se com essas organizações criadas por mulheres. Ele esperava que as irmãs liderassem o mundo, e em especial as mulheres do mundo, em tudo que fosse digno de louvor, tudo que fosse divino, tudo que elevasse e purificasse os filhos dos homens. Seu conselho enfatiza a necessidade de eliminarmos quaisquer tradições, temas, modismos, tendências e práticas que não sejam condizentes com o propósito da Sociedade de Socorro. As líderes que buscam revelação podem certificar-se de cada reunião, lição, aula, atividade e tarefa da Sociedade de Socorro cumpre os propósitos para os quais ela foi organizada. A sociabilidade, a amizade e a união que desejamos serão os 12 resultados advindos de servirmos com o Senhor em união em seu trabalho. O presidente Thomas S. Monson e seus conselheiros testificaram recentemente que o Senhor restaurou a plenitude do Evangelho por intermédio do profeta Joseph Smith e que a Sociedade de Socorro é uma parte importante dessa restauração. Como prova de seu desejo de sua gloriosa herança da Sociedade de Socorro seja preservada, a primeira presidência recentemente publicou e distribuiu no mundo inteiro o livro Filhas em Meu Reino, a história e o trabalho da Sociedade de Socorro. Nas páginas desse livro, podemos encontrar padrões e exemplos de irmãs e irmãos que trabalham em parceria na família e na igreja. E podemos aprender princípios sobre quem somos e em que acreditamos e o que devemos proteger. Temos sido encorajadas pela primeira presidência a estudar esse importante livro e a permitir que suas verdades sempre atuais e seus exemplos inspiradores influenciem nossa vida. À medida que as irmãs alinharem sua vida com os objetivos da Sociedade de Socorro, a visão dos profetas será cumprida. O presidente Spencer W. Kimball disse: há um grande poder nessa organização da Sociedade de Socorro, que ainda não foi plenamente exercido para fortalecer os lares de Sião e edificar o reino de Deus. Nem será até que tanto as irmãs quanto o sacerdócio compreendam o valor da Sociedade de Socorro. Ele profetizou que grande parte do crescimento da igreja nos últimos dias acontecerá porque muitas das boas mulheres do mundo, em que frequentemente há um senso inato de espiritualidade, serão atraídas para a igreja em grande número. Isso acontecerá na medida em que as mulheres da igreja forem vistas de modo positivo, como diferentes e distintas das mulheres do mundo. Sou grata pela visão dos profetas concernente à Sociedade de Socorro. Eu, assim como o presidente Gordon B. Hinckley, estou convencida de que não existe nenhuma outra organização em qualquer parte que se compare à Sociedade de Socorro desta igreja. É nossa responsabilidade agora alinhar-nos à visão dos profetas concernente à Sociedade de Socorro, aumentando a fé, fortalecendo a família e provendo auxílio.
Encerro com as palavras do presidente Lorenzo Snow. O futuro da Sociedade de Socorro é pleno de promessas. À medida que a Igreja cresce, seu campo de atuação será correspondentemente ampliado e será ainda mais capaz de fazer o bem do que foi no passado. Para as irmãs que ajudam no crescimento da Igreja, ele disse: ao compartilharem esses trabalhos, vocês sem dúvida compartilharão o triunfo da obra, da exaltação e a glória que o Senhor dará a seus filhos fiéis. Dessa visão também presto testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa imensa gratidão pela Sister Beck, Sister Thompson e pela Junta da Sociedade de Socorro. Tem havido ultimamente um crescente interesse do público pelas crenças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso nos alegra porque, afinal, nosso encargo fundamental é o de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, sua doutrina, ao mundo inteiro. Mas precisamos admitir que ainda persiste alguma confusão em relação à nossa doutrina e ao modo como ela foi estabelecida. Esse é o assunto que quero abordar hoje. O Salvador ensinou sua doutrina no meridiano dos tempos e seus apóstolos esforçaram-se arduamente para preservar a doutrina contra a ameaça das falsas doutrinas e tradições e filosofias. As epístolas do Novo Testamento citam vários incidentes que demonstram que uma grave e disseminada apostasia já ocorria durante o ministério dos apóstolos. Os séculos que seguiram foram iluminados por ocasionais raios de luz do Evangelho, até que, no século XIX, a brilhante alvorada da restauração despontou no mundo, e o Evangelho de Jesus Cristo, pleno e completo, estava novamente na Terra. Aquele dia glorioso começou quando, num pilar de luz mais brilhante que o sol, Deus, o Pai, e seu Filho amado, Jesus Cristo, visitaram o jovem Joseph Smith e deram início ao que se tornaria uma torrente virtual de revelações vinculada ao poder e à autoridade divinos. Nessas revelações, encontramos o que poderia ser chamado de a doutrina essencial da Igreja de Jesus Cristo restabelecida na Terra. O próprio Jesus definiu essa doutrina com estas palavras registradas no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Esta é a minha doutrina e é a doutrina que o Pai me deu. E dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E eu dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e creiam em mim. E os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos. E eles são os que herdarão o reino de Deus. E os que não crerem em mim e não forem batizados, serão condenados. E todo aquele que crê em mim, crê também no Pai. E a ele o Pai dará testemunho de mim, pois visitá-lo-á com fogo e com o Espírito Santo. Em verdade vos digo que esta é a minha doutrina. E os que edificam sobre isto, edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Essa é a nossa mensagem, a rocha sobre a qual edificamos, o alicerce de tudo mais na Igreja. Como tudo que vem de Deus, essa doutrina é pura, clara e de fácil compreensão, mesmo para uma criança. Com o coração cheio de alegria, convidamos todos a recebê-la. Na Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Isso quer dizer que, embora haja muitas coisas que ainda não sabemos, as verdades e a doutrina que recebemos vieram e continuarão a vir por revelação divina.
Em algumas tradições religiosas, os teólogos afirmam ter tanta autoridade para ensinar quanto a hierarquia eclesiástica, e os assuntos doutrinários podem vir a tornar-se uma disputa de opiniões entre eles. Alguns se fiam nos conselhos ecumênicos da Idade Média em seus credos. Outros enfatizam principalmente os empreendimentos acadêmicos ou arrazoamento de teólogos do período pós-apostólico ou em exegeses bíblicas. Seja lá o que for isso. Nós valorizamos o estudo acadêmico que amplia a compreensão, mas atualmente na Igreja, tal como no passado, o estabelecimento da doutrina de Cristo ou a correção dos desvios doutrinários é uma questão de revelação divina concedida aos que o Senhor investiu com autoridade apostólica. Em 1954, o presidente J. Reuben Clark Jr., que na época era conselheiro na primeira presidência, explicou a maneira pela qual a doutrina é promulgada na Igreja e o papel preeminente do presidente da Igreja. Referindo-se aos membros da primeira presidência do Quórum dos 12 Apóstolos, ele declarou: devemos ter em mente que algumas autoridades gerais foram designadas a um chamado especial. Eles possuem um dom especial. Eles foram apoiados como profetas, videntes e reveladores. Isso lhes concede uma investidura especial em relação ao que ensinam às pessoas. Eles têm o direito, o poder e a autoridade para declarar a mente e a vontade de Deus ao seu povo, estando sujeitos ao poder e à autoridade supremos do presidente da Igreja. As outras autoridades gerais não receberam essa autoridade e a investidura espiritual em relação a seus ensinamentos. Consequentemente, estão limitados e a resultante limitação de seu poder e de sua autoridade para ensinar se aplica a todos os outros líderes e membros da Igreja, porque nenhum deles foi espiritualmente investido como profeta, vidente e revelador. Além disso, conforme acabamos de explicar, o presidente da Igreja tem uma investidura espiritual a mais no tocante a isso, porque ele é o profeta, vidente e revelador para toda a Igreja. Como é que o Salvador revela a sua vontade e doutrina aos profetas, videntes e reveladores? Ele pode agir por intermédio de um mensageiro ou fazê-lo pessoalmente. Ele pode falar com sua própria voz ou pela voz do Santo Espírito. Uma comunicação de espírito para espírito, que pode ser expressa em palavras ou em sentimentos que transmite uma compreensão que transcende as palavras. Ele pode dirigir-se a seus servos individualmente ou reunidos em conselho. Vou citar 2 exemplos do Novo Testamento. O primeiro foi uma revelação dada ao cabeça da Igreja. No começo do livro de Atos, vemos que os apóstolos de Cristo declaravam a mensagem do Evangelho apenas aos judeus, seguindo o padrão do ministério de Jesus Cristo. Mas no cronograma do Senhor, chegara o momento de haver uma mudança. Em Jope, Pedro teve um sonho que se repetiu 3 vezes. Ele viu vários animais serem baixados do céu para a terra e um grande lençol atado pelas 4 pontas, sendo-lhe ordenado: mata e come. Pedro mostrou-se relutante, porque alguns dos animais eram imundos pela lei de Moisés, e Pedro jamais violara o mandamento que proibia o seu uso como um alimento. Não obstante, a voz disse a Pedro em seu sonho: não faças tu comum ao que Deus purificou. O significado daquele sonho ficou claro quando, logo em seguida, vários homens enviados pelo centurião romano Cornélio chegaram ao lugar em que Pedro estava hospedado, pedindo que ele fosse ensinar seu mestre. Cornélio havia reunido um grupo considerável de parentes e amigos, e ao ver que o esperavam para receber sua mensagem, Pedro disse: Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que acompanhavam Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Por intermédio desse fato e dessa revelação dada a Pedro, o Senhor modificou a prática da Igreja e revelou a seus discípulos um entendimento doutrinário mais completo.
E assim a pregação do Evangelho foi ampliada de modo a englobar toda a humanidade. Posteriormente, no livro de Atos, encontramos outro exemplo, de certa forma correlato, mostrando dessa vez a maneira como a revelação referente a questões doutrinárias pode ser dada a um grupo reunido em conselho. Surgiu uma controvérsia sobre a circuncisão exigida pela lei mosaica, se ela continuaria a ser um mandamento do Evangelho e da Igreja de Cristo. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. O registro que temos daquele conselho, sem dúvida, está incompleto, mas lemos que, após grande contenda, Pedro, o apóstolo sênior, levantou-se e declarou aquilo que o Santo Espírito lhe confirmara. Ele lembrou o conselho que, quando o Evangelho começou a ser pregado aos gentios incircuncisos na casa de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo, tal como havia acontecido com os conversos, que eram judeus circuncidados. Deus, disse ele, não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Depois que Paulo, Barnabé e talvez outros se manifestaram a favor da declaração de Pedro, Tiago propôs que a decisão fosse implementada por carta à igreja e o conselho dispôs-se concordemente. Na carta que anunciava sua decisão, os apóstolos escreveram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Em outras palavras, aquela decisão veio por revelação divina por intermédio do Santo Espírito. Esse mesmo padrão é seguido hoje na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. O presidente da igreja pode anunciar ou interpretar doutrinas com base em revelações recebidas por ele. A exposição da doutrina também pode vir por meio do conselho conjunto da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos. As deliberações do conselho, com frequência, incluem a avaliação de escrituras canônicas, os ensinamentos dos líderes da igreja e as práticas anteriores. Mas no final, assim como na igreja do Novo Testamento, o objetivo não é simplesmente o consenso entre os membros do conselho, mas sim a revelação de Deus. É um processo que envolve tanto a razão quanto a fé para se conhecer a mente e a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que nem toda declaração feita por um líder da igreja, no passado ou no presente, é obrigatoriamente doutrina. É consenso na igreja que uma declaração feita por um líder em uma única ocasião representa geralmente uma opinião pessoal, embora bem ponderada, sem a intenção de que se torne oficial ou válida para toda a igreja. O profeta Joseph Smith ensinou que um profeta só é profeta quando está atuando como tal. O já citado presidente Clark observou: a esse respeito, há uma história que meu pai me contou quando eu era menino. Não sei se é verídica, mas ela ilustra essa questão. Ele me contou que, na comoção gerada pela chegada do exército do general Johnston, o irmão Brigham Young pregou um vigoroso sermão ao povo em uma reunião matutina, desafiando o exército que se aproximava e declarando sua intenção de opor-se a ele e de rechaçá-los. Na reunião vespertina, ele se levantou e disse que Brigham Young estivera falando pela manhã, mas que o Senhor iria falar naquele momento. Proferiu então um discurso cuja disposição era o oposto da expressa no discurso da manhã. A igreja saberá pelo testemunho do Espírito Santo ao corpo de membros se os líderes, ao expressar seu ponto de vista, estão sendo movidos pelo Espírito Santo e, no devido tempo, esse conhecimento se manifestará. O profeta Joseph Smith confirmou o papel central do Salvador em nossa doutrina em uma frase conclusiva: os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. O testemunho que Joseph Smith prestou de Jesus é o de que Ele vive, porque Ele o viu, sim, à direita de Deus,
e ouviu a voz testificando que Ele é o unigênito do Pai. Peço a todos que ouvem ou leem essa mensagem que busquem, por meio de oração e estudo das Escrituras, esse mesmo testemunho do caráter divino, da expiação e da ressurreição de Jesus Cristo. Aceitem essa doutrina, arrependendo-se, sendo batizados, recebendo o dom do Espírito Santo e depois seguindo por toda a vida as leis e os convênios do Evangelho de Jesus Cristo. Com a aproximação da comemoração da Páscoa, expresso o meu testemunho de que Jesus de Nazaré foi e é o Filho de Deus, o próprio Messias das antigas profecias. Ele é o Cristo, sofreu no Getsemane, morreu na cruz, foi sepultado e realmente ressuscitou no terceiro dia. Ele é o Senhor ressuscitado, por meio do qual todos seremos ressuscitados e por quem todos podem ser redimidos e exaltados em seu reino celestial. Essa é a nossa doutrina, que confirma todos os testamentos anteriores de Jesus Cristo, declarada novamente para a nossa própria época, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos ao coro do tabernáculo e aos regentes e aos organistas pela linda apresentação musical desta manhã. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após sua mensagem, o coro encerrará a reunião cantando Vinde, fonte de todas as bênçãos. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Per G. Malm, dos 70. My beloved brothers and sisters, Meus amados irmãos e irmãs, esta manhã desejo falar-lhes sobre verdades eternas, verdades que enriquecerão nossa vida e nos levarão em segurança ao nosso lar. Em toda parte, as pessoas estão com pressa. Aviões a jato transportam sua preciosa carga humana através de imensos continentes e vastos oceanos para que reuniões de negócios sejam realizadas, obrigações sejam cumpridas, férias sejam desfrutadas ou parentes sejam visitados. Em toda parte há rodovias, vias expressas, autopistas e autoestradas, nas quais trafegam milhões de automóveis, levando milhões de pessoas, num fluxo aparentemente interminável, por uma infinidade de motivos em nossa corrida diária. Nesse ritmo frenético da vida, será que fazemos uma pausa para alguns momentos de meditação? Sim, para pensar nas verdades eternas. Comparadas às verdades eternas, a maioria das questões e preocupações cotidianas são realmente bem triviais. O que teremos para o jantar? Qual cor devemos pintar a sala? Será que devemos inscrever o Joãozinho no futebol? Essas questões e muitas outras semelhantes perdem seu significado quando surge uma crise, quando nossos entes queridos são feridos ou magoados, quando a doença acomete os saudáveis, quando a chama da vida enfraquece e a escuridão nos ameaça. Nossos pensamentos se aguçam e conseguimos facilmente distinguir o que é realmente importante daquilo que é meramente trivial. Conversei recentemente com uma mulher que vem lutando contra uma doença grave há 2 anos. Ela disse que, antes da doença, seus dias eram cheios de atividades tais como limpar a casa com perfeição ou enchê-la de belos móveis. Ia ao cabeleireiro 2 vezes por semana e gastava dinheiro e tempo todo mês para adicionar novos vestidos a seu guarda-roupa. Os netos pouco eram convidados a visitá-la, porque sempre se preocupava, achando que aquilo que considerava ser seus preciosos bens poderiam quebrar-se ou estragar-se nas mãozinhas descuidadas deles. Então, recebeu a chocante notícia de que sua vida corria risco e que talvez lhe restasse pouco tempo aqui. No momento em que ouviu o diagnóstico do médico, ela soube de imediato que passaria todo o tempo que lhe restasse de vida com a família e os amigos, tendo o Evangelho no centro de sua vida, porque era isso que considerava mais precioso. Esses momentos de clareza chegam na vida de todos, uma hora ou outra, embora nem sempre de modo tão dramático.
Vemos com clareza o que realmente importa na vida e como deveríamos estar conduzindo nossa vida. O Salvador disse: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Em nossos momentos de mais profunda reflexão ou de maior necessidade, a alma do homem se volta para o céu, buscando uma resposta divina para as maiores perguntas da vida. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos quando partirmos desta vida? A resposta a essas perguntas não se descobre folheando as páginas de livros acadêmicos ou pesquisando. Essas perguntas transcendem a mortalidade. Elas abrangem a eternidade. De onde viemos? Essa é a dúvida inevitável, mesmo que não expressa, de todo ser humano que tem a consciência de ter existido antes. O apóstolo Paulo disse aos atenienses no Areópago que somos geração de Deus. Sabendo que nosso corpo físico foi gerado por nossos pais mortais, temos de explorar o significado da declaração de Paulo. O Senhor declarou que o espírito e o corpo são a alma do homem. Portanto, o espírito é que foi gerado por Deus. O autor de Hebreus o chama de Pai dos Espíritos. O espírito de todos os homens são literalmente filhos e filhas gerados para Deus. Vemos que poetas inspirados ao refletir sobre o assunto deixaram mensagens tocantes e registraram pensamentos transcendentais. William Wordsworth escreveu esta verdade: "Nosso nascimento é apenas um sono e um esquecimento. A alma que surge conosco, nossa estrela da vida, teve outro lugar para habitar e veio de longe. Não em total esquecimento, nem em completa nudez, mas, seguindo nuvens de glória, viemos de Deus, que é nosso lar. O céu nos circunda em nossa infância." Os pais ponderam sua responsabilidade de ensinar, inspirar e orientar aos filhos e ser-lhes um exemplo. Enquanto isso, os filhos, particularmente os jovens, fazem a pungente pergunta: por que estamos aqui? Geralmente, ela é feita em silêncio no fundo da alma e é formulada desta forma: porque eu estou aqui. Quão gratos devemos ser por sabermos que um sábio Criador criou a terra e nos colocou aqui, esquecidos de nossa existência pré-mortal, para que passemos por um período de provação, uma oportunidade de provar-nos, a fim de nos qualificarmos para tudo o que Deus preparou para nós. Está claro que um propósito primordial de nossa existência aqui na Terra é obter um corpo de carne e ossos. Também nos foi concedida a dádiva do arbítrio, de inúmeras maneiras. Temos o privilégio de escolher por nós mesmos. Estamos aqui para aprender na árdua escola da experiência. Discernimos o bem do mal. Diferenciamos o amargo do doce. Descobrimos quais são as consequências associadas às nossas ações. Pela obediência aos mandamentos de Deus, podemos qualificar-nos para a casa mencionada por Jesus ao declarar: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também."
Embora venhamos à imortalidade seguindo nuvens de glória, a vida segue inexoravelmente o seu curso. A juventude vem após a infância e a maturidade chega quase imperceptivelmente. Adquirimos pela experiência a necessidade que temos de buscar a assistência dos céus ao seguirmos nosso caminho pela vida. Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor demarcaram o caminho para a perfeição. Eles nos chamam para que escolhamos as verdades eternas e nos tornemos perfeitos como eles são perfeitos. O apóstolo Paulo comparou a vida a uma corrida com uma meta claramente definida. Com os hebreus, ele instou: deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em nosso zelo, não esqueçamos o sábio conselho de Eclesiastes. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha. Na verdade, o prêmio pertence ao que persevera até o fim. Ao refletir na corrida da vida, lembro-me de outra corrida dos meus tempos de criança. Meus amigos e eu esculpimos a canivete pequenos barcos de brinquedo com a madeira macia de um salgueiro. Com uma vela triangular de pano, lançamos nossas toscas embarcações em uma corrida nas águas relativamente turbulentas do rio Provo, aqui em Utah. Corremos ao longo da margem do rio e vimos os barquinhos sendo às vezes sacudidos violentamente na rápida correnteza e às vezes navegando serenamente quando o rio ficava mais profundo. Numa daquelas corridas, vimos que um barco liderava os demais, era um barquinho pequeno, na direção da linha de chegada. De repente, a correnteza o arrastou para muito perto de um grande redemoinho e o barco adernou e emborcou. Ficou ali girando e girando sem poder voltar à corrente principal. Por fim, foi parar no fundo do redemoinho, no meio de restos e destroços, preso pelos tentáculos ávidos do musgo verde. Os barquinhos de brinquedo da minha infância não tinham quilha para estabilizá-los, nem leme para guiá-los, nem fonte de força. Seu destino inevitável era rio abaixo, a trilha de menor resistência. Ao contrário dos barcos de brinquedo, fomos abençoados com atributos divinos para guiar nossa jornada. Não viemos à imortalidade para flutuar ao sabor das correntes da vida, mas com a capacidade de pensar, raciocinar e realizar. Nosso Pai Celestial não nos lançou em nossa jornada eterna sem preparar meios pelos quais pudéssemos receber orientação para garantir nosso retorno seguro. Refiro-me à oração. Refiro-me também ao sussurro da voz mansa e delicada, sem esquecer as Santas Escrituras que contêm a palavra do Senhor e as palavras dos profetas, dadas a nós para ajudar-nos a cruzar com sucesso a linha de chegada. Em algum momento de nossa missão mortal, surge o paso vacilante, o sorriso abatido, as dores da doença. Sim, contemplamos o final do verão, a aproximação do outono, o frio do inverno. E, por fim, a transição que chamamos de morte. Toda pessoa ponderada já se fez esta pergunta, também tão bem expressa por Jó no passado. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Por mais que tentemos afastar essa pergunta do pensamento, ela sempre volta.
A morte chega para todos os seres humanos. Chega para os idosos que caminham com passos vacilantes. Seu chamado é ouvido por aqueles que mal venceram a metade da jornada da vida. E, com frequência, silencia o riso das criancinhas. E quanto à vida após a morte? Seria a morte o fim de tudo? Robert Blatchford, em seu livro God and My Neighbor, Deus e Meu Vizinho, atacou vigorosamente crenças cristãs como Deus, Cristo, oração e, em especial, a imortalidade. Ele audaciosamente afirmou que a morte era o fim de nossa existência e que ninguém era capaz de provar o contrário. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Sua muralha de ceticismo veio abaixo, deixando-o exposto e indefeso. Aos poucos, ele começou a sentir seu retorno à fé que ridicularizara e abandonara. O que causou tamanha mudança em sua perspectiva? A morte de sua esposa. Com o coração partido, ele entrou no aposento onde estava o que restara dela e olhou novamente para a face de quem ele tanto amou. Ao sair, disse a um amigo: "É ela, mas ao mesmo tempo não é. Tudo mudou. Algo que antes havia ali foi levado. Ela não é a mesma. O que pode tê-la deixado senão sua alma?" Mais tarde ele escreveu: "A morte não é o que alguns imaginam. É apenas como se alguém tivesse passado para outro aposento. Nesse outro aposento encontraremos os amados homens e mulheres e as amáveis crianças que amávamos e perdemos. Irmãos e irmãs, sabemos que a morte não é o fim. Essa verdade tem sido ensinada por profetas vivos em todas as épocas. Também se encontra nas Sagradas Escrituras. No livro de Mórmon, lemos estas palavras específicas e consoladoras. Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu a vida. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. Depois que o Salvador foi crucificado e de seu corpo ter permanecido no sepulcro por 3 dias, o Espírito voltou a entrar nele. A pedra foi rolada e o Redentor ressuscitado dali saiu, revestido de um corpo imortal de carne e ossos. A resposta à pergunta de Jó, morrendo o homem porventura tornará a viver, foi dada quando Maria e outras mulheres se aproximaram do sepulcro e viram 2 homens com roupas brilhantes que lhe disseram: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou." Graças à vitória de Cristo sobre a morte, todos seremos ressuscitados. Essa é a redenção da alma. Paulo escreveu: "E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres." É a glória celestial que buscamos. É na presença de Deus que desejamos habitar. É de uma família eterna que queremos ser membros. Essas bênçãos são alcançadas por meio de uma vida de esforço, de busca, de arrependimento e de sucesso final. De onde viemos? Porque estamos aqui? Para onde iremos quando partirmos desta vida? Essas perguntas universais não precisam mais ficar sem respostas. Do fundo de minha alma e com toda a humildade, testifico que estas coisas de que falei são verdadeiras. Nosso Pai Celestial se alegra com aqueles que guardam seus mandamentos. Também se preocupa com o filho perdido,
o adolescente indolente, o jovem rebelde, o pai ou a mãe delinquente. Com ternura, o mestre lhes fala dizendo, na verdade a todos, voltem, subam, entrem, voltem para casa, voltem para mim. Dentro de uma semana, celebraremos a Páscoa. Nossos pensamentos se voltarão para a vida do Salvador, para a sua morte e sua ressurreição. Como sua testemunha especial, testifico a vocês que Ele vive e que aguarda nosso retorno triunfante, que possamos retornar. É minha oração para todos nós, em seu santo nome. Eu oro humildemente, sim, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém.
Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, we are so grateful somos tão gratos to be able to approach Thee por in prayer, podermos aproximarmos de Ti em oração. and we do it with reverence heart. E fazemos isso com coração reverente. Gratos por essa maravilhosa sessão da Conferência Geral, Under the direction sob a of Thy direção prophet, de President Teu Thomas profeta, S. presidente Monson, Thomas S. Monson, and the First Presidency. e a primeira presidência. We're grateful that we have been in the Somos presence gratos por estarmos na presença of apostles and prophets, dos apóstolos e profetas, and for the knowledge and understanding e pelo conhecimento e ensinamento que endowed with special powers to receberam com witnesses of poderes Thee especiais de serem and testemunhas to Tuas declare e the declarar doctrine of Christ. a doutrina de Cristo. We're grateful for the messages delivered during Somos this gratos session pelas mensagens que foram by way of music dadas esta tarde, por and meio by da way of música words, e pelas palavras, and more especially e mais the especialmente promptings of the Spirit, pelos sussurros do Espírito, communicating comunicando thoughts and feelings to pensamentos us e as sentimentos a individuals. nós como pessoas. Father, Pai, help us in our own circumstances ajuda-nos em nossas próprias to circunstâncias continue to strive to a become continuarmos a nos fortalecer e nos true tornar disciples of Thee, verdadeiros servos with Teus, the keel of testimony, com a chave do testemunho, estabilizando nossa vida, helping us to have ajudando-nos a eternal ter perspective perspectiva eterna of everything that pertains to this de earth tudo que life. pertence a esta vida And we terrena. pray humbly E oramos that we in our humildemente own circumstances que nossas próprias may stand circunstâncias as witnesses for Thee podemos nos erguer como testemunhas Tuas e do Evangelho through words por meio de and through palavras example, e por meio do exemplo. and by convincing power, E pelo poder so that we all may convincente stand for para que truth todos and possamos righteousness and be a light ser unto the testemunhas de world. testemunho da verdade e sermos uma luz para o mundo. Agradecemos-te novamente, Pai, e This expressamos prayer unto Thee esta oração a Ti, in the sacred name no nome sagrado of Jesus Christ. de Jesus Cristo. Amen. Amém. Esta foi uma transmissão da 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.